Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje não temos cá a Joana, que teve um imprevisto e não conseguiu vir, com muita pena dela, mas temos uma convidada connosco, a Sofia Mano, que nos vem falar aqui dos benefícios do yoga na nossa vida. Nós somos praticantes de yoga, a Isabel e eu mais em particular, a Joana não tanto. Eu estou bastante encostada, para ser honesta, ultimamente. Estás encostada? Isso está errado. Não Eu estou a não. praticar regularmente, mas pode ser que esta conversa sirva como um empurrão que eu ando a precisar para retomar, finalmente, com regularidade. Então viemos aqui, obrigada Sofia por aceitares o nosso convite. Nós tivemos contacto contigo, a Isabel e eu, por acaso as duas, no Spiritual Summit e gostámos imenso da tua vibração no total, no geral, foi sempre Já assim... seguia o teu Instagram antes. É verdade, Para mim, Isabel... é assim, o yoga mais puro, leve e equilibrado que eu vou seguindo. Portanto, estou mesmo contente de estarmos aqui a conversa contigo hoje. Obrigada pelo vosso convite. Desculpa, Margarida, continua. Não, nada, não ia dizer nada, ia só dizer, por norma, às vezes perguntamos como é que o yoga sempre fez parte da tua vida, ou como é que chegaste aqui, contar um bocadinho da tua história e depois já falamos mais dos benefícios e vantagens do yoga. Pronto, então vou aproveitar assim o início só para vos agradecer também, porque eu gostei muito deste convite e estou desejosa de ter esta conversa convosco. E sim, o Spiritual Summit foi uma experiência maravilhosa, também gostei muito, foi a primeira vez que eu fui e senti que realmente foi assim uma experiência super enriquecedora. E o grupo era incrível, estava tudo com uma energia mesmo incrível, então isso facilitou muito tudo o que eu fui lá fazer. Mas é mesmo gira, a quantidade de pessoas todas juntas na mesma energia, eu também senti isso muito poderoso. Então, o yoga, eu comecei assim a praticar yoga sem saber que estava a praticar yoga, há uns 14 anos atrás, se calhar, e eu fazia parte do grupo de teatro da minha faculdade, que é o ISPA, e fazia-se muitos exercícios de improvisação, muita coisa de conexão com o corpo, não é? E mesmo eu estava a estudar psicologia e estava muito interessada, depois especializei-me, o mestrado era em psicologia clínica e estava muito focada em perceber aqui também o impacto que o corpo tem, que o nosso próprio corpo tem na nossa saúde mental. E mesmo em processos terapêuticos. Então eu senti que aquele grupo ali de teatro era um lugar onde eu podia fazer muito essa exploração por mim, muito como é que o corpo conta a nossa história, como é que guarda as nossas emoções e pronto, e tanta coisa, não é? E nesse grupo, a certa altura, começou-se a introduzir também muitos movimentos que são o yoga, não é? Tipo saudações ao sol, ou não sei, às vezes assim, coisas mais de aquecimento em que íamos fazendo cenas assim muito específicas do yoga, ou introduzia-se meditações ativas, e eu às tantas, pronto, acho que comecei a conectar com o yoga nesse momento, ainda sem saber muito bem o que era yoga, não é? E depois, passado para aí 2 anos disso, entretanto, nesse caminho ainda fui praticando, comecei a praticar com uma pessoa que era do nosso grupo de teatro, mas que foi à Índia para fazer um curso de professores, e quando ela voltou, queria experimentar, não é? Isto que fazemos todos, não é? Começar assim com as pessoas mais Exato. É maravilhoso. Primeiras cobaias. Exato. Mas que são tão importantes. É mesmo, não? São momentos super importantes, esses iniciais, e então eu fiz uma outra aula com ela, e ela é maravilhosa, é uma professora maravilhosa, mas eu odiei a minha primeira aula de yoga mesmo, não é? Aula mesmo mais de asana, não é? Portanto, da componente física, eu não gostei nada daquilo. É desconfortável, uma primeira aula é desconfortável, o professor pode ser o melhor professor do mundo, mas é aquele momento em que nós não sabemos que agora inspira e faz isto, e depois expira e faz aquilo, e as posturas puxavam tudo, eu era muito presa, não é? Eu nem chegava aos pés, de todo, era uma Que engraçado. Então, Mas é bom as pessoas saberem isto, que é, às vezes para perceberem que não há pessoas específicas para... Exato. Mas acham que nós nascemos assim, não é? Quem já pratica parece que... É super fácil tudo. É super fácil. Mesmo hoje em dia há muitos desafios na própria prática, não é? Mas na altura foi engraçado, porque eu durante a aula odiava aquilo, mas eu depois chegava ao fim com uma sensação, aquela postura final, não é? De Shavasana, a postura em que estamos só deitados de barriga para cima,
só a existir, literalmente, não é? É. E eu sentia sempre esta coisa de estar mesmo no sítio certo, sabem? É mesmo aqui que eu tenho que estar, não sei porquê, não sei, isto Explicar. física é uma tortura, durante tipo 40 e tal minutos, 1 hora é uma tortura, mas eu depois chego aqui e é tipo, continua a fazer estas aulas, é mesmo por aqui. E pronto, e então desde aí que depois fui, se calhar ao início era uma coisa mais espaçada, não é? Depois começou a ser mais regular, eu depois entretanto fui viver para o Dubai e trabalhava como assistente de bordo, e nessa altura precisava muito de qualquer coisa que me enraizasse, me desse mais estrutura, não é? Porque andamos sempre de um lado para o Mais outro. chão. Com tanto Exato. céu, querias mais chão. Literalmente. Então, cada vez que parava em algum lado, eu acho que a minha internet está a quebrar um bocadinho, não está? Foi só um bocadinho, mas Foi só um estamos bocadinho, a mas ouvir também bem. estamos a ouvir bem. Ok. Então, mas pronto, então nessa altura eu senti que o yoga foi algo super importante para mim, porque realmente dava-me esse centramento, era o que mais me salvava, não é? De andar de um inteiro. A prática de yoga foi uma grande âncora para mim, e depois cheguei ali a uma altura em que quis aprofundar mais a prática, mesmo para mim, e saí um bocadinho do como praticar, como fazer esta postura, como fazer aquela postura, e estava muito mais interessada em perceber porque é que aquilo me fazia sentir as coisas que fazia sentir, porque é que se tornou tão importante para mim, porque é que determinada postura me fazia sentir tão enraizada, outra tão fora do meu corpo quase, não é? Então tive esse desejo de estudar um bocadinho mais sobre o yoga, e encontrei um curso que era online na altura, como eu trabalhava como assistente de bordo, era uma boa opção para mim, e pronto, e a partir daí, depois, o que é que aconteceu? Depois a partir daí eu decidi trocar o curso para ser presencial, porque comecei a gostar muito daquilo, e onde estudávamos muito sobre a história, a filosofia do yoga e coisas muito específicas da tipo anatomia do yoga, né, entre aspas. E então, pronto, e depois fiz o primeiro curso e naturalmente comecei também a dar aulas de yoga, e a minha prática tornou-se também muito mais consistente, muito mais, pronto, e foi assim. Dar as aulas giro também como as coisas ajuda fluem. nisso, não é? A tornar a prática muito mais consistente, e o desafio de ensinar os outros, acredito que também puxe por ti de uma forma diferente, que é um espaço interessante. O dar aulas em si é uma prática muito, Exato. muito interessante, aprende-se mesmo muito a dar aulas, é uma coisa impressionante. Eu acho que são duas práticas muito diferentes, mas também muito iguais nesse sentido, porque toda a preparação da aula e depois o ver a prática no corpo de outras pessoas, e para além do que acontece no corpo, ver o que acontece na vida das pessoas, Pois. quando há consistência e conhecemos também depois bem as pessoas que praticam connosco, é super bonito, é mesmo assim lindo. Uma pergunta que eu queria fazer, que às vezes as pessoas dizem: eu adoro yoga, já faço há muito tempo, para mim é fundamental e faz toda a diferença na vida. E às vezes as pessoas dizem: ai, mas o yoga, aquela coisa espiritual e não sei o que mais, isso, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, pode ter se tu quiseres, mas não é obrigatório. Sim, sim. E eu acho que era giro explicar-nos aqui um bocadinho às pessoas o que é que, tipo, por exemplo, que benefícios é que tu vês, como por exemplo o foco, concentração, lidar com o desconforto, como é que tu vês o que o yoga se traduz, se depois no comportamento, não é? Na vida humana. Exatamente, no dia a dia. Coisas aplicáveis, não é? No dia a dia. Exato. Estava-me a faltar o termo, mas é isso. Não é? Eu acho que das coisas que o yoga mais nos traz é mesmo isso, porque a prática no tapete, primeiro, efetivamente, nós podemos escolher o tipo de prática que temos. Há pessoas que gostam de ir a uma aula de yoga e só conhecer a componente física e estão super envolvidos na componente física e tiram muitos benefícios dali. Está ótimo. Quem quiser outras coisas também tem muito por onde pegar. Sim. Mas realmente, em termos da aplicabilidade depois da prática para o nosso dia-a-dia, tudo o que tu disseste, não é? O foco, a concentração, o que eu estava a dizer também de trabalhar como assistente de bordo e sentir que precisava de qualquer coisa que me enraizasse, a prática traz-nos isso.
esta questão que eu também comecei por dizer de pá, a prática era horrível para mim, eu odiava aquilo, mas eu continuei a aparecer, precisamente por isso, porque nós vamos começando também, as próprias posturas vão nos ensinando muito sobre as estratégias que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Imaginem, um exemplo, não é? Eu estar a entrar numa postura que me é desafiante fisicamente, mentalmente, se eu tiver essa vontade e essa capacidade interna no momento de prestar atenção à forma como eu estou a reagir a estar naquela postura, eu vou perceber claramente que a forma como eu reajo naquele momento é igualzinha a quando encontro um desafio na minha vida. Quando qualquer coisa se torna mais desafiante, eu reajo exatamente da mesma forma. Então isto significa que eu, na minha prática de yoga, posso cultivar uma nova forma de agir, se é isso que eu quero fazer. Se eu sinto que há qualquer coisa que é menos equilibrada no meu dia-a-dia, nós podemos ir para a nossa prática, que é um autêntico reflexo do nosso dia-a-dia, efetivamente, e reestruturar um bocadinho nisso, mudar um bocadinho, tipo, manter essa calma, o foco na respiração. Claro que isto não vai ser sempre assim, não é? Cada vez que encontro um desafio ou que me zango com alguma coisa na minha vida, não tenho sempre essa capacidade de dizer, ok, vamos focar na respiração, somos todos humanos, obviamente, mas que tenho as estratégias, tenho, às vezes é o pior, não é? Nós termos E não fazermos. E depois paramos e pensamos, porque é que não acalmem só, porque é que não esperei um bocadinho para responder ou para, pronto. Mas eu acho que é isso, é foco, é concentração, é capacidade de enraizarmos, é manter a calma em situações que são mais caóticas, não é? É enfrentarmos os desafios também com um olhar diferente, tipo, na prática encontrarmos uma postura que nos é desafiante. Há dias, não é às vezes há até dias em que nós também concordo. Ir, não é? Tipo, pá, hoje não vou conseguir. E é uma forma que nós estamos a ter, se calhar, de tomar conta de nós e perceber, ok, isto hoje não me vai servir. E também é um processo interno. E aceitarmos isso, que está tudo bem, não é? E que é super importante também mesmo no nosso dia-a-dia, não é? Nós às vezes queremos fazer tudo, não é? E se calhar se nós na prática já cultivarmos esta consciência de pá, há dias em que há certas posturas que não me apetece estar a experimentar. Não estou com essa força hoje ou com essa vontade sequer. Nós mulheres então, não é que para quem tem ainda o seu ciclo muito presente, para quem tem ou para quem não tenha, na verdade, porque eu acho que somos todos cíclicos de qualquer das formas, não é? Sim, mas há dias que a pessoa sente realmente que está mesmo incapaz, não é por ali, não vai dar. Sim, é mesmo isso. E aceitar. Exatamente, se nós tivermos essa capacidade de, na prática, cultivar essa consciência e agir da forma que achamos que é saudável para nós, que não cabe a mim definir, não é? Mas tipo, vai depender também de dia para dia e de pessoa para pessoa. Eu depois, quando estou no meu dia-a-dia, também tenho essa capacidade de impor os meus limites, de perceber, opá, isto agora para mim não vai dar, estou a perceber perfeitamente que isto agora para mim não vai funcionar. Eu acho que há tanta coisa que acontece numa prática no tapete que nos prepara para tanta coisa também na vida, portanto, em termos de exemplos, eu acho que há muita coisa, mas eu acho que já pegámos em bastante, não é? E tu disseste logo algumas bastante coerentes e diretas. É porque eu sinto isso realmente. Para mim, o que o yoga me dá é isto, é exatamente isto. E às vezes, mas acho que também a pessoa só consegue compreender isto se tiver consistência na prática, porque se fizer uma vez ou outra, não é suficiente para a pessoa perceber os benefícios que ela nos traz. Imediatamente após, mas desvanece muito rápido. É isso. Sinto muito essa diferença porque eu já fiz em várias fases da minha vida e diferentes tipos de yoga. Isso também era uma coisa que eu queria falar contigo. Mas eu sinto que quando estava certinho isso está muito mais nivelado na nossa serenidade, na nossa clareza mental, na nossa estabilidade emocional, digamos. Mas isso também é explicado, não é? Porque se nós não tivermos consistência na prática, mesmo o recomeçar a praticar exige uma adaptação à prática, exige uma concentração diferente, não é? Principalmente se não temos uma prática pessoal, não é? Se ainda temos a necessidade de ser guiados, eu acho que toda a gente devia ser guiada uma vez ou outra, pelo menos. Mas, eu também acho isso. Mas pronto. Mas eu acho que quando nós recomeçamos ou começamos a prática, há muita coisa a acontecer. Há mesmo muita coisa. E nós não nos conseguimos focar nestas subtilezas que vêm, lá está, com a consistência.
porque o início é muito este processo de eu aprender como é que eu estou numa aula de yoga, quais é que são as palavras, familiarizar-me com o vocabulário de uma aula, não é? De um professor, e isso também é outra, não é? O que estavam a dizer, acho que foi a Margarida, que é estar a saltar muito, vou para esta aula, depois para aquela, depois para aquela, depois para aquela. Acho que no início isto é interessante para percebermos o que é que ressoa connosco e de vez em quando fazer com outros professores ou outros estilos, eu acho que faz todo o sentido, mas acho que depois nós chegamos ali a uma altura em que é mesmo importante existir essa consistência mesmo no que toca à experiência, com o professor, com a voz, com... Sim, a voz, acho a voz super importante também. Não é? É. Ser simples, mas desafogado, também não é assim tão... Eu já experimentei muitos espaços diferentes, para ser honesta, e não é assim tão comum encontrar um espaço onde a pessoa se sinta, pelo menos eu, me sinta em casa, que é isto. Ou é porque é tipo numa garagem, ou é dentro de um ginásio, ou se houve os autocarros a passar à porta, ou se... Há milhares de coisas na cidade, pelo menos, que dificultam um bocadinho o idealismo, mas muitas vezes mas depois também podemos ver o outro lado, Isa, que é essas aulas que são assim mais com barulho à volta e tudo isso, eu acho que é mesmo aí que o yoga acontece, não é? Eu ia dizer isso. Trabalhar a capacidade de foco. Eu dou aulas ali na Floresta Encantada e as pessoas adoram, não é? Porque estamos no meio do nada, mas depois se vão a outra aula, tipo em Bastos e às vezes ouve-se um carro aqui e ali, é que é muito fácil. Já não fácil conseguem. O yoga desaparece, parece que o yoga desaparece, e o yoga é uma experiência que tem que estar cá dentro, independentemente do sítio onde nós vamos. Então, mas lá está, se nós estivermos sempre a recomeçar, é muito difícil. É muito mais difícil entrar dentro desse espaço interior, não é? Eu já pratiquei em vários sítios também. Houve uma altura que praticava que era um sítio super zen, super tranquilo, e adorava, e era ótimo, e gostava muito. Mas depois houve uma altura que fiz muito prática individual, sozinha, e que gosto muito, e comecei a uma altura que fazia ao ar livre, que gostava muito, e foi uma coisa realmente que não sei, é diferente, para mim é diferente fazer ao ar livre. E hoje em dia pratico, resolvi voltar a fazer com aula, porque, não sei, talvez o facto de nós sermos só guiados, de me deixar levar, ponto, de não ter que pensar em nada, é libertar-me aí também. Acho que isto me ajudou. E é ao ar livre, mas é num ginásio que tem muito barulho também. Ou seja, é ao ar livre, mas tem barulho. E no outro dia, eu estava a conversar com a minha professora, que também é a Margarida, por acaso, e ela que estava a dizer, às tantas, eu já nem me dou, não me lembro de dar pelo barulho daquilo tudo. Eu estou ali tão descontraída e tão relaxada que não consigo me abstrair mesmo por completo. E isto, não sei, a natureza, o estar ao ar livre prevalece aos outros barulhos todos que vão aparecendo e que aparecem, de facto. E é muito giro. E eu nunca tinha experienciado isso e acho que é muito engraçado. Agora, por isso que estavas a dizer, Isabel, dos barulhos, acho que às tantas não é a questão do barulho. És tu, talvez. Estás mais centrado ou menos. Se calhar vão haver dias em que os sons são mais incomodativos até do que outros, não é? Há dias em que aquilo parece mesmo nem está ali. Exato. E há outros tipos. E há outros que é de género, agora vem este carro, agora está ali a moto, agora é a ambulância. Mas há dias em que, independentemente do que aconteça à nossa volta, o foco continua e lá está. Isto eu acho que é mais uma coisa que nós depois podemos levar para o nosso dia-a-dia, que é quando está tudo caótico à nossa volta, como é que nós reagimos internamente? E lá está, isto pode depender da situação, do dia, não é? De como acordamos, mas realmente a prática de yoga em si pode ser um momento muito interessante para nós cultivarmos dentro de nós essa capacidade de, ok, está um grande causa à minha volta, quais é que são as minhas estratégias internas, isso para me equilibrar. Onde é que eu estou, não é? E se calhar também era importante falarmos aqui que há vários tipos de yoga, há vários estilos variantes e se calhar clarificar um pouco qual é aquela que tu segues, que aplicas, onde é que tu encontras o melhor equilíbrio das várias vertentes que existem e se calhar também esclarecer para quem se calhar experimentou uma vez e perceber que pode experimentar uma outra vertente que é bastante diferente daquela que experimentou. Mas que ninguém é melhor que tu para nos levares por aí. Pronto, as várias vertentes ou os vários estilos, não é, que nós hoje em dia chamamos de estilos de yoga,
eu acho que acabou por acontecer muito devido a esta necessidade aqui no Ocidente de nós filtrarmos um bocadinho, ou melhor, não é bem em termos de marketing, mas é mais para um público geral. Desculpem, Naruto, desculpem. Para um público geral conseguir perceber, ver a informação de uma aula e ter uma ideia do que é que pode estar à espera, não é? Claro que, mesmo em termos históricos, nós vimos todos exatamente do mesmo lugar, e yoga é yoga, eu gosto de dizer isto, yoga é yoga. Mas realmente o que aconteceu foi, mesmo em termos históricos, teve que existir uma adaptação do yoga aqui ao Ocidente, não é? Não teve que, mas foi naturalmente acontecendo isso. Está super vivo e isto foi naturalmente, foi-se naturalmente transformando. Pois. Sim. Pronto. E aconteceu ali uma altura, pronto, aquilo que nós chamamos o período do yoga moderno, em que houve pessoas altamente influentes que começaram a trazer o yoga mais então aqui para o Ocidente, nomeadamente Krishnamacharya, como é que ele se chamava? Não me estou a lembrar o nome dele agora, vou-me lembrar. Mas o Krishnamacharya, nomeadamente, porque foi ele depois também que ensinou aqui, teve uma série de discípulos, como o Iyengar, que nós hoje em dia conhecemos essa vertente da Iyengar. Ele, no fundo, aquilo que aconteceu foi que este homem, ele dava aulas a cada uma destas pessoas e ele tinha um ensino muito individualizado. Portanto, ele a esta pessoa, ao Iyengar, ensinava umas coisas e este era um homem que tinha muitas limitações em termos físicos. Então, nós vemos que as práticas da Iyengar têm muitos blocos, portanto, acessórios, não é? Os blocos, as cadeiras, as fitas. Exatamente, muita coisa, não é? Para conseguirem ajustar ali a prática àquele homem em particular. E ele depois pegou naquilo que lhe foi transmitido e realmente expandiu e criou, lá está, o seu próprio estilo, que no fundo foi isso, foi o que Krishnamacharya ensinou para ele, que era para a pessoa dele em particular. Pronto, depois temos o Ashtanga, não é? Que também era um miúdo, na verdade, não é? Então, Krishnamacharya ensinou-lhe estas séries todas que nós hoje em dia conhecemos do Ashtanga, não é? Depois tivemos os outros discípulos dele só para percebermos isto, que estas várias vertentes que depois se foram construindo, vêm muito daí. Agora, a base, se nós tivermos que lhe chamar um nome, a base de tudo isto é o Hatha Yoga, mas nós hoje em dia aqui no Ocidente conhecemos muito o Hatha Yoga como o yoga mais parado, não é? Aquele em que se passa mais, há mais permanência nas posturas. Nas posturas, eu gosto. Eu também gosto. Por acaso também gosto. Mas pronto, então, se nós tivermos que lhe dar um nome, tudo vem do Hatha Yoga, que é assim, não é uma vertente, foi o nome que se chamou ao yoga, não é? Mais físico. Estamos, portanto, a falar mais da componente física, não é? Vem tudo daí, mas depois daí então temos várias vertentes que vão surgindo maioritariamente destes discípulos deste senhor que eu falei. Hoje em dia é que chegamos aqui ao Ocidente e já temos ainda outras vertentes ainda que se foram ramificando muito daqui, sinceramente. Depois temos outros, não é? Tipo o método de Rose, temos muita coisa, não é? Que mesmo aqui em Portugal temos a Swastika, temos assim vários... Há todo um mundo de... isso, as pessoas podem explorar. Eu acho que isto é uma coisa boa, eu acho que as pessoas podem e devem ter várias opções, nós somos todos tão diferentes. Sim. Eu acho é que depois, quando nós começamos a querer saber mais sobre o yoga e começamos a ir à história do yoga e a perceber aqui uma série de coisas, nós percebemos que estamos todos a dizer exatamente a mesma coisa, nós queremos todos exatamente a mesma coisa. Também me lembrei agora do Jivamukti Yoga, também já temos em Lisboa um estúdio de Jivamukti, que pelo que eu percebi, não esqueço a todos, não é? Mas pelo que me parece está ali um bocadinho ligado ao Ashtanga, mas acrescenta ali uma série de valores morais e uma série de coisas que também são super interessantes, mas a prática em si, em termos físicos, acho que não tem estas sequências fixas do Ashtanga, mas agarra ali um bocadinho da inteligência do Ashtanga. Pronto, depois temos o Hatha Vinyasa, hoje em dia mais para se perceber que não há tanta permanência na postura, mas que mais fluido. É mais fluido, exatamente, uma transição entre as posturas inteligente. E então
eu acho que a necessidade também de se estabelecerem estilos e se dar o nome ou os métodos vem muito disto das pessoas perceberem, ok, esta aula é de X. E se eu não souber muito bem o que é que diz ali, tipo um Hatha Vinyasa, eu posso ir à internet e fico logo com uma ideia do que é um Hatha Vinyasa. Exato, sim. Porque depois, por exemplo, o método que eu costumo seguir, que é o Precision and Flow, também é um método que está muito associado ao, pronto, que vem muito do Anusara Yoga, mas tem ali, se tivermos que pensar aqui nestes assim mais conhecidos, é o Hatha Vinyasa também. Portanto, eu acho que os nomes, há certos nomes que depois nós só percebemos também se quisermos ir um bocadinho mais a fundo, se quisermos perceber um bocadinho melhor, que estilo é esse? Porque também não dá para perceber todos. Mas não, e são muitos nomes. Hoje em dia até há beer yoga, não é? Yoga de cerveja. Ai meu Deus, essa yoga não conheço. Eu acho que há pessoas que já é mesmo estratégias de marketing. Sim, assim, mas comprem esta cerveja e encontrem-se. Há algum yoga que não trabalha a parte da respiração integrada com o movimento? Lá está, acho que não. Eu acho que não, porque a prática Faz parte mesmo das foundations, não é? do Hatha Yoga, lá está. E se calhar é importante falarmos na importância da respiração e do controle na respiração e do foco na respiração. Porquê que é tão também importante? há o Yoga Pranayama, que é só respiração, Sim, não é? E é tão bom. Portanto, nós no yoga, eu acho que depois também esta é uma questão que muitas pessoas confundem um bocadinho, que é quando se fala de yoga, a pessoa assume que estamos só a falar de uma componente física, né? Exato, da asana. Mas yoga, no seu geral, é componente física, é componente respiratória, portanto, exercícios de respiração ou de extensão da força vital, como nós chamamos pranayama, é concentração, que levará à meditação. Portanto, mas as pessoas muitas vezes distinguem essa coisa entre yoga ou meditação. Não, yoga é meditação. Portanto, porque já percebemos que aqui no Ocidente a ideia de yoga é só físico, e não é. Nós, quando começamos a perceber mais do yoga, nós percebemos que yoga é isto tudo, é a respiração, é a meditação, é uma série de outras coisas também, na verdade, não é? Mas, respondendo à vossa pergunta, eu acho mesmo que não há, assim, prática nenhuma ou vertente nenhuma do yoga que não abrace a questão da respiração, porque a prática no tapete em si, a prática de asana, é efetivamente essa dança entre a respiração e o movimento, sempre. Uma postura onde nós comecemos a sentir que a nossa respiração está contraída e nem sequer está a ser possível acontecer, já estamos a fugir da experiência daquilo que é o yoga. Porque o corpo está contraído, e lá está, é normal que ao início isso aconteça, não é? Então a prática está mesmo aí. Daí a importância da consistência. Porque só aí é que a pessoa vai começando a entrar em posturas que são realmente difíceis e desconfortáveis, mas aprender a relaxar. É o mais importante. É isso, e quando a pessoa faz posturas ou pratica yoga com posturas prolongadas, mesmo que desconfortáveis, eu acho que há uma grande evolução, para mim eu sinto isso, em que há uma grande evolução aí, em lidar com o desconforto, em a pessoa focar-se mesmo na respiração, em dizer só mais um bocadinho, calma, está tudo bem. A respiração é estratégia, não é? Para lidar com aquele momento. Aliás, eu digo sempre isto, uma das maiores funções de qualquer asana, qualquer postura física que nós façamos numa prática de yoga, uma das maiores funções dela é que nós consigamos continuar a manter uma respiração suave, ritmada, tranquila. O trabalho é esse. Se isso vai estar sempre a acontecer, potencialmente não. Há posturas que são mais desafiantes e que vão ali mexer um bocadinho com a respiração, com o próprio ritmo cardíaco, não é? Mas a prática em si é eu continuar a conseguir manter essa respiração suave, ritmada e encontrar forma de estar ali naquela postura dessa forma. Tranquila. Sim. Eu adoro. E uma pergunta assim, para quem nunca, ou para quem até tem alguma curiosidade, mas que ainda não conseguiu dar o primeiro passo, o que é que como é que tu motivas a pessoa a dizer, experimentem, o que é que tu achas que falta àquela pessoa para experimentar? Força de vontade, às vezes, não é? Também é verdade. Porque é muito importante, eu acho que
Uma das coisas que eu acho que é mais importante nós contemplarmos um bocadinho quando pensamos, eu quero imenso começar a praticar yoga, porque é que eu quero fazer isto? Porque se for esta coisa de... portanto, respondendo à tua pergunta, acho que é mesmo, primeiro, internamente nós perguntarmos mesmo porque é que eu procuro yoga, porque é que eu acho que preciso disto, porque é que eu acho que isto pode acrescentar à minha vida, porque eu não posso fazer isso por ninguém, eu não te quero convencer, eu não quero ter que convencer alguém a praticar yoga, não é? Então eu acho que a pessoa internamente tem mesmo que ponderar um bocadinho porque é que eu quero aprender yoga, porque é que eu quero praticar, o que é que eu acho que isto me vai trazer. Porque quando existir essa clareza, fica muito mais fácil eu aparecer e ir às aulas e tentar me comprometer, porque senão tudo o resto acaba por ser uma prioridade. Pois, ou uma razão para faltarmos, sim. Há sempre uma razão super válida para uma desculpa. seguir, sim, porque é um facto, a vida acontece, não é? À nossa volta. Então, a vida acontece. Uau! A vida vai acontecendo, não é? A vida acontece mesmo à nossa volta e depois nós isso deixa de ser uma prioridade para nós e se existir essa clareza do porquê é que eu ser um hábito, não é? Exatamente. Eu vejo muito difícil é quando perdemos, imagina, no meu caso, eu sou mãe e não é tanto pela gravidez em si, porque normalmente nas gravidezes consigo praticar até praticamente ao fim. E depois de nascerem é que eu não consigo praticar porque não tenho tempo. E porque não tenho avós propriamente a morar em Lisboa, ou seja, não há onde deixar as crianças para praticar. E depois perco o hábito, passa um ano, às vezes 2, e o recomeçar é que é a dificuldade. Mas agora estou claramente, ainda por cima estamos aqui a chegar ao início do ano, é mesmo, ainda bem que estamos a ter esta conversa. Mas é verdade, eu percebo, Isa. Às vezes o recomeçar é mais difícil até do que... É ganhar o balanço, não é? Parece que é mais difícil. Há mais resistência, não é? Eu até sei o bom que é e o bem que me faz, ou seja, eu até já experimentei em vários, ou seja, nem sequer tenho há pouco estavas a falar de convencer alguém que nunca fez, essas pessoas ainda nunca sentiram sequer na pele o que é que podem sentir. E no meu caso ainda é pior, é tipo, eu até sei e mesmo assim ainda estou aqui a empurrar, tipo, vou ver um sítio, estas desculpas. Acho que é começar também aos bocadinhos, Isa, porque nós depois também acabamos por pôr objetivos muito irreais, não é? Nós somos peritas nisso. Às vezes acho que há pessoas que querem logo começar, que estão a começar ou a recomeçar a prática de yoga e querem logo mandar-se para 2 vezes por semana. Eu, quando nunca vi uma inscrição daquela pessoa, normalmente mando um e-mailzinho a perguntar: temos a certeza? Para mim era ótimo, às vezes quiser. É que é isso, se calhar mais vale começar com uma vez, ok? Se eu conseguir todas as semanas ir uma vez. Não é? A pessoa fica frustrada porque não está a conseguir acompanhar o ritmo que queria. Então, mais uma vez por semana, e se não dá para ir a aulas, 5 minutos no tapete ou fazer movimentos simples é melhor do que nada. E depois, então, se calhar, não é? O corpo, e vamos percebendo também onde é que estão as prioridades, onde é que dá para encaixar, não é? Ver à nossa volta os estúdios que existem, se não for uma opção, ver no online, seja em live stream, seja em gravações. Eu acho que as gravações, pronto, têm sempre que se lhe diga, e acho que é importante irmos fazendo aulas com professores, só para ir dando um checkzinho, pelo menos. É sempre bom quando alguém nos vê, mas 5 minutos é melhor do que nada, 20 minutos é melhor do que nada, e nós às vezes o problema é nós pensarmos que temos que fazer uma aula perfeita de 1 hora e tal, ali, 1 ou 2 vezes por semana, e isto é uma imposição muito grande para o estilo de vida que nós levamos. E os benefícios que traz fazer só 5 minutos ou meia hora, 1 vez por semana, traz imensos na mesma. Mais vale isso do que fazer 1 vez por 1 hora, 1 vez por mês, e depois só se faz dali a 3 meses. Exato. A consistência é muito mais importante do que a quantidade de tempo que se está a fazer qualquer coisa. Eu concordo em absoluto. Era a mesma conversa que eu estava a precisar. Agora já vais fazer. É aos bocadinhos, Isa, é mesmo ir aos bocadinhos e fazendo uma coisa cada vez, ir adicionando coisinhas simples no dia a dia.
E eu acho que às vezes depois até começando a ir a aulas, e eu acho que isto é uma coisa que eu digo sempre, mas as pessoas esquecem-se, porque é simples demais, que é eu vou a uma aula, eu fiz uma postura que achei super interessante, nem que seja uma postura de equilíbrio, que já é ótimo, para eu me sentir mais enraizada, mais focada. Faço uma postura da árvore na aula e durante essa semana eu posso estar ali a pensar em algumas posturas, mas aquela postura ficou comigo. Eu nem preciso de estender o tapete para fazer uma postura, o raio de uma postura da árvore, ok? Então, eu ponho uma postura da árvore enquanto estou a cozinhar ou o que seja. Está ótimo. Acho que são este tipo de coisas Isso é muito também giro. Sim, trazer para o dia a dia, não é? Trazer pequenas coisas para o dia a dia é muito giro. Simples E e Sim, rápido. fartas de fazer o pino onde quer que vais, não é? Eu faço o pino, pois é muito. pronto, mas sabe bem, às vezes eu também, Eu às adoro, vezes, quando estou a adoro. trabalhar muito ao computador e já estou com a cabeça quase a explodir, a mim também sabe-me mesmo bem fazer uma pausa e pôr-me pernas para o ar. Ai, é a melhor coisa que há. E no outro dia estava a dizer isso à Margarida, a minha professora de yoga, estava a dizer, o que eu gosto nisto é que de repente parece que eu estou a dar descanso ao meu organismo e que tudo está só Zero. solto. Sim, os órgãos, tudo está descansado e de repente eu volto e estou mais leve, mais... É muito giro. Eu E lá adoro. está, quando há consistência, nós também começamos a perceber, a conhecer melhor as posturas e há certas posturas que nós já começamos a entender que no nosso corpo têm determinado efeito. Eu, por exemplo, se me sentir, Também acho. agora não porque estou grávida, gravidíssima, não é? Mas não consigo fazer torções. Estava Mas a eu pensar nisso, pelas minhas contas devia estar gravidíssima, porque acho estou, Devia que estar estou, quase. foste o 8 meses. relacionamento que anunciaste que estavas grávida ou algo assim, não foi? Eu acho Foi. que Mas 8 meses. ia dizer que às vezes quando comia e me sentia muito enfartada, não é? Quando comia demais, eu já sabia que fazer tipo uma torçãozinha ou outra, um bocadinho, me ia aliviar imenso, ou fazer uma inversão. Há pessoas que não. Para mim, aliviava-me imenso, pôr-me numa inversão e depois de cócoras. Então, há certas coisas que nós depois começamos a perceber nas próprias posturas que nos trazem imensa consciência do nosso corpo para o dia a dia, não é? Eu E lá também está, acho isso. estamos a praticar yoga sem ter que estar a estender o tapete, sem ter que. Claro que esses momentos no tapete, essas horas de prática também são extremamente importantes, mas é tendo isso por base que nós depois podemos também ir começando a incluir pedacinhos no nosso dia a dia, porque o corpo depois quase que pede por isso. Eu acho Isso é isso também. curioso. E poderes assumir que, imagina, o problema é que eu acho que nós no geral só dizemos, eu pratico yoga se for àquela aula, fazer aquelas horas todas com aquela professora e com aquele tempo. Mas imagina, eu agora, lá está, eu tenho uma aula por semana, porque depois ia ser difícil ser mais do que isso, e eu faço uma vez por semana com a professora. Mas todos os dias eu dou o meu passeio, em frente ao mar e tudo mais, e no fim faço sempre torções, faço sempre certos alongamentos, que são posturas de yoga, que estão lá, e são ali uns 15 minutos que eu faço todos os dias e que me dá, lá está, a tal descontração no corpo que eu precisava, o ajustar as coisas, e é o suficiente. E tu dizes, mas não fizeste uma aula de yoga, mas não interessa, foi um bocadinho de todas aquelas coisas que a pessoa faz todos os dias e que me dá tranquilidade e paz. Não é o fazer uma aula de yoga, a questão é nós sentirmos que o yoga está vivo em nós e que nós Isso. conseguimos adaptá-lo, porque isso é que é yoga. Yoga é a minha prática que eu faço na aula ou o que seja, vir comigo, porque se eu faço aquela prática e também a prática fica ali, foi uma hora, em 24 foi uma hora, portanto calma. Exato, e numa semana ainda mais pequeno fica, não é? Não se traduz em nada. Portanto, o mais interessante mesmo é que quando existe essa consistência, nós começamos a ver naturalmente o yoga a entrar numa série de coisas da nossa vida que nem são só as físicas, não é? Essa coisa do passear, por exemplo, vou passear e se calhar estou ali perdida nos meus pensamentos ou não, estou só a existir. Que são tudo coisas que nós vamos cultivando também numa prática no tapete, não é? E que depois vêm connosco, lá está. Se a prática vier connosco, é isso que acontece. É isso, é um bocado viver o yoga fora do tapete, não é? No dia a dia. É isso. Eu também acho que é mesmo importante e bom. Mas eu acho que para conseguir viver fora do tapete é preciso também ir ao tapete. Eu acho. Por isso é que nós estamos a dizer, claro que sim, que eu acho que são muito importantes essas aulas, porque não é ao início, não, eu não vou a uma aula e agora durante esta semana desta aula eu vou conseguir aplicar tudo o que aprendi nesta aula, tudo o que cultivei em mim nesta aula. Não é isso. Eu acho que lá está, a consistência vai ser super importante para que eu consiga, eventualmente, que isso comece a acontecer, porque é natural, é uma coisa que vai naturalmente acontecendo.
E é importante aqui também frisar, por isso é que eu estava a falar também da questão da intenção, de percebermos porque é que queremos aprender yoga, é que hoje em dia, como se fala tanto do yoga e dos benefícios efetivamente do yoga, que são muitos, toda a gente acha que tem que praticar e toda a gente acha que o yoga pode se adaptar efetivamente a toda a gente. Eu acho que o yoga é bom para toda a gente, mas eu sou suspeita. Mas o yoga não tem que ser para toda a gente. Há pessoas que não vão gostar, algumas pessoas não vai ser a prática para elas, vai ser outras e se calhar estão da mesma forma a praticar yoga, pessoas que correm, por exemplo. Eu às vezes olho para pessoas a correr e penso que estão quase em estado meditativo, não é? Estão ali num estado meditativo. Estão completamente na cena deles, o corpo está a responder de uma forma tão natural à corrida, mesmo que seja desafiante, não é? A respiração também tem que estar super consciente ali naquela prática. As pessoas vão com os pensamentos a 1000 ou não, mas vão e estão ali e estão só a observar. Isso é yoga. Para mim, eu chamo isso de yoga. Eles chamam isso de corrida, foram correr. Mas para mim aquilo é um autêntico yogi. Exato, faz trabalho de exercício entre a respiração, o físico, o mental, o energético. Estão ali completamente. Eu acho que as pessoas eu às vezes falo com pessoas que correm que me descrevem precisamente isto, que é uma sensação mesmo de se fundirem ali com aquilo que estão a fazer. Isso é yoga. Para mim, eu chamei isso de yoga, lá está. Então, e faz sentido. É importante nós percebermos também as práticas que funcionam para nós. Ouvirmos-nos, não é? Sim. Porque mesmo a própria prática da respiração no yoga, é muito difícil eu aprender a regular a minha prática, a minha respiração enquanto pratico, se eu não tiver um mínimo contacto com a minha respiração no meu dia-a-dia, ou se eu não conhecer minimamente como é que eu respiro naturalmente. Sim, eu também acho que... Eu estar a tentar regular a respiração com técnicas de respiração, ou mesmo na própria prática, sem me observar no meu dia-a-dia, ou mesmo em termos posturais, a nossa postura altera muito a forma como nós respiramos também. Se nós não formos também desenvolvendo depois essa consciência noutros momentos, não é que isto não aconteça depois na prática, mas eu acho que é mais forçado. Demora mais tempo, sim. Demora muito mais tempo. Quando nós começamos a perceber como é que respiramos naturalmente também depois conseguimos ir regulando a respiração para ela se tornar mais completa, mais profunda, mais, lá está, suave e ritmada, enquanto eu me estou a mexer. Porque enquanto eu me estou a mexer está a acontecer montes de coisas. Estão montes de coisas a acontecer. Estou a adorar, estou a dizer isto, está a acontecer, a vida acontece. Sim, vamos ter que pôr imenso blim, 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 blim. Olha, muito bem, estamos aqui a chegar a uma hora de terminar, mas temos muita pena, acho que podíamos ficar aqui à conversa durante horas. Eu podia, porque que realmente é uma coisa que ajuda muito a pessoa a centrar-se, a acalmar-se, faz muita diferença, para mim faz, e é engraçado ver como as pessoas que, por exemplo, a energia que tu transmites é muito tranquila, muito leve. Eu senti imenso, é muito positiva, é uma energia assim mesmo, uma vibração mesmo boa. E acho mesmo. Vai cá dentro. Sim, pois, eu acredito, mas transmites, praticas. Isabel. Eu, quando as pessoas dizem isso, acho mesmo curioso. Eu acho que até, de uma forma geral, efetivamente sou uma pessoa calma, mas acho sempre curioso, porque também tenho os meus momentos, não é assim, mais agitada, e é mesmo giro. Quando as pessoas me dizem isso, eu penso, vocês sabem lá. Não sabem, exato. mas eu acho isso também giro e importante a pessoa saber, porque às vezes nós achamos, lá está, que as pessoas são... Sim, estamos dentro da nossa bolha a ver a quantidade de... Eu estava a dizer-vos que nem tocava com as mãos nos pés, mas outra coisa também foi que eu comecei a praticar yoga porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Pois, isso era outro ponto que é bom a pessoa relacionar, não é? A capacidade de lidar com a ansiedade, que hoje em dia é um caos, toda a gente tem esta ansiedade. Toda a gente tem, um bocadinho, pelo menos. Aos gritos, cá dentro, e a importância do foco na respiração em particular, talvez, as vantagens que isso nos dá no nosso dia-a-dia, não é? Nós no outro dia estávamos a falar num episódio em que, e nós que praticamos com mais frequência, nem que seja 5 minutos de meditação ou tudo mais, mas às vezes estamos no meio do caos e não somos capazes de, naquele momento, fazer a pausa. Ou seja, nós conseguimos reservar tempo para fazer isso, mas depois no meio do caos
não estamos a conseguir, então Somos só humanos, não é? é isso, somos só Temos que humanos. ir lembrando também que somos humanos. Estamos a fazer o melhor que podemos. Mas também Verdade. para isso o yoga é um bom exercício para nos Sem lembrar dúvida, também de acho. que somos humanos e trazer lá está a nossa consciência para o nosso corpo, para a nossa cabeça, para a nossa respiração, que une o corpo e a cabeça, e Exato. trazer esta nossa espiritualidade, mesmo quando não acreditamos em nada em concreto, quando não temos nenhuma religião, mas que sentimos uma união maior com algo mais que está a acontecer e de repente começa a fluir. Portanto, olha, do meu lado, Sofia, deixa-me pôr aqui o nosso banner a passar e agradecer-te, porque eu acho que foste mesmo aquela vozinha cá dentro a dizer: anda, anda, se é uma gentia, uma vez por semana é suficiente. Bora voltar à prática. Pouco, mas Muito fazes. bom Exato. voltar um bocadinho a transportar-me para este mundo, que é um mundo que gosto muito e que também a primeira vez que experimentei foi num jardim, no meio de um lago, cheio de borboletas, portanto Ai, não é tão podia bom. ter havido cenário mais idílico com um professor de yoga com 60 e tal anos, mas que parecia o mestre Miyagi, tipo, era uma coisa incrível. E foi assim Que um encaixe delícia. perfeito logo, na primeira vez que eu fiz também, tipo, há 20 anos, foi tipo, o que é isto? Eu quero fazer isto para o resto da minha vida, e depois a vida vai acontecendo e já não faço há tempo demais, e realmente sei os benefícios que traz, portanto, não só para quem já fez e parou, mas para aqueles que nunca experimentaram, fica aqui o convite. Sofia, tu também fazes aulas online, imagino que agora com o bebê a chegar não estejas tão ativa Agora nas vou dar aulas. uma pausa, mas volto em maio, abril, maio, estou de Sim. volta. Portanto, também é uma ótima altura para começarem. E para chegarem à Não. Sofia, quais são os Não. principais contactos? Também nós vamos pôr, mas assim fica já aqui também. Tem o Instagram, Sofia L. Mano, tem o site, sofiamano.com. Acho que é isso. Acho que é suficiente. Por aí certamente já conseguem entrar em contato contigo. Muito obrigada, Sofia. Obrigada, Margarida, por nos teres trazido a Sofia. E Olha, até é já. daquelas. Queríamos mesmo. Foi tipo, espero que ela diga que sim, Mesmo. espero que ela diga que sim. Claro, obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada a nós. E tudo a até correr já. bem agora para esta nova fase. Que vem aí uma fase. Sim, Pois vai de é, certeza também transformar. Tem várias Pois frentes vai. também muito giro. sem dúvida. Obrigada. Obrigada a nós. Até já. Até já. Até nós. Nós. Até nós não. Até já. Ai.